E aí, pessoal, quanto tempo? Bom dia, Cabeça falando com vocês. Começamos um novo bimestre, com ele novos assuntos. Nós iremos falar nesse bimestre sobre números complexos, polinômios principalmente, tá? Nós vamos começar com números complexos, mas antes de entrar em números complexos, eu preciso que vocês entendam o que são os números imaginários, tá? Então eu vou falar sobre número imaginário aqui para vocês rapidinho. O que é o número imaginário, pessoal? Nós estávamos acostumados a resolver aí raízes quadradas com números reais, né? E positivos, tá bem? Então, a raiz de 81 aqui, ó, nós sabemos que é 9, tá certo? Mas e no caso de raiz de menos 81? Qual será o resultado? Então, pessoal, sempre que eu cair numa raiz negativa, eu vou, a partir de agora, conseguir uma resposta. Tá? Lá na oitava série, no nono ano, o professor falava para vocês: se o delta da equação de segundo grau deu negativo, para por aqui. A partir de agora, não, nós continuaremos. Tá? E como? Simplesmente usando a unidade imaginária. Tá? Quando eu tenho raiz de menos 81, reparem, eu posso escrever esse menos 81 como sendo 81 vezes menos 1, certo? Pessoal, qual que é a raiz de 81? Não é 9? Ótimo. Agora, essa raiz de menos 1 aqui, a partir de agora, nós chamaremos de i, tá? Que é a unidade imaginária. Então, a raiz de menos 81 vai ser 9 imaginários, ou 9i, tá? A cabeça simplesinho, então. Quando for raiz negativa, continua igualzinho antes, mas agora eu coloco ou adiciono i. Exatamente. A partir de agora, nós não estamos falando de um número real, estamos falando de um número imaginário. Se a raiz de 81 é 9 real, a raiz de menos 81 continua sendo 9, só que agora é 9 imaginário. Eu preciso que vocês saibam essa relaçãozinha aqui, ó. Então, raiz de menos 1 nada mais é do que a unidade imaginária que eu estou usando, tá certo? Dessa relaçãozinha que eu acabei de falar para vocês, que o i é raiz de menos 1, todas as outras relações aparecerão, tá bem? Ó, i elevado a zero. Quanto que é i elevado a zero, pessoal? Todo número elevado a zero é 1, tá certo? Então essa é a nossa primeira relaçãozinha aqui. O i é a raiz de menos 1, que é o próprio i, nós acabamos de falar na tela anterior, tá certo? Se eu elevar esses dois lados ao quadrado aqui, pessoal, o que vai acontecer? I ao quadrado vai dar i ao quadrado. Raiz de menos 1 elevado ao quadrado vai ser menos 1. Então eu preciso que essas relações estejam na cabecinha de vocês, tá? I elevado a zero é 1. I é raiz de menos 1, tá? Mas nós não gostamos de raiz de menos 1. Nós sempre que aparecer a raiz de menos 1 aí, nós chamaremos de i. Cabeça, e quando aparecer i? Deixa i mesmo, sem problema, tá bem? I ao quadrado é igual a menos 1. Então, sempre que aparecer i ao quadrado, pessoal, você vai trocar por menos 1. Mas, cabeça, por que menos 1? De novo, se eu elevar ao quadrado os dois lados aqui, ó, i ao quadrado e quadrado. Raiz de menos 1 ao quadrado, eu vou cortar o quadrado com a raiz e vai sair o menos 1, tá bem? Então, ó, apareceu i ao quadrado, 1. Apareceu i, deixa i mesmo, tá bem? Apareceu i ao quadrado, troca por menos 1, tá certo? E i ao cubo, pessoal? I ao cubo nada mais é do que i ao quadrado vezes i. Mantém a base e somos expoentes, tá certo? Mas, pessoal, quanto que é i ao quadrado que nós acabamos de falar? Menos 1, tá bem? Menos 1 vezes i vai dar menos i. Cabeça, então sempre que aparecer i ao cubo, eu vou trocar por menos i? Correto. Sempre que aparecer i ao cubo, vocês trocarão por menos i. Então, vamos lá, desde o começo. Apareceu i elevado a zero, você troca por 1. Apareceu i, deixa i mesmo. Apareceu i ao quadrado, você troca por menos 1. Apareceu i ao cubo, você troca por menos i. Eu coloquei aqui o i à quarta, o i à quinta, o i à sexta e o i à sétima, para vocês verem que essa sequência aqui vai estar se repetindo, tá bem? Então, ó, quando eu fizer i à quarta não é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i ao quadrado.
Mas o nosso i ao quadrado eu acabei de falar para vocês para trocar por menos 1, não falei? Então vai ficar menos 1 vezes menos 1, vai dar menos com menos, mais 1. Bonitinho, né? E a quinta? E a quarta vezes 1. O nosso i à quarta não é 1, pessoal? 1 vezes i. O nosso i à sexta, povo, é i à quarta vezes i ao quadrado. Mas o nosso i à quarta é 1, certo? O nosso i ao quadrado é menos 1, certo? 1 vezes menos 1, menos 1. E o i à sétima, só para finalizar aqui, é i à quarta vezes i ao cubo. I à quarta, nós já vimos aqui que é 1, tá bem? E o i ao cubo, quanto que é, pessoal? Menos i, tá bem? Então, 1 vezes menos i, menos i. Por que você fez até o 7, cabeça? Para vocês verem que isso é um padrão de repetição, vai ficar acontecendo isso toda hora. Então, ó, 1i menos 1 menos i. 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 E assim sempre, tá? Tudo bem? Então, se você decorar esses 4 primeiros aqui, ó, i elevado a 0 é igual a 1, i é o próprio i ao quadrado é igual a menos 1, e i ao cubo é igual a menos i, todos os outros vocês irão saber e eu vou explicar como. Então, eu preciso que vocês tenham anotado aí esses 4 aqui, ó. I elevado a 0, i ao quadrado, i ao cubo. I elevado a 0 é 1, i deixa i mesmo, i ao quadrado é menos 1, e i ao cubo é menos i. Todos os outros eu vou ensinar um passinho agora para vocês descobrirem, tá bem? Olha aqui, imagina, eu já coloquei aqui de novo, ó, se liga na repetição de 4 em 4, tá certo? Se eu perguntar qual é o valor de i elevado a 2014, pessoal, vocês vão ter que fazer essa divisãozinha aqui, ó, 2014 por 4. Por que 4? Porque eles estão se repetindo de 4 em 4. Eu lembro que lá na primeira série eu fui dar uma aula de sequência para vocês, que estão agora na terceira série, sobre a repetição. Se a minha sequência está se repetindo de 4 em 4, eu vou dividir por 4. Então, se eu quero saber quem é i elevado a 2014, se liga. Eu vou dividir 2014 por 4 e o resultado vai ser 503. Qual que é meu resto aqui? 2, tá? Ó, qual é a ideia? Nós vamos sempre dividir por 4 e usar o resto como expoente do i, tá bem? O que nós precisamos aqui é do resto. Então, aquele papinho que a gente vê no Facebook de ai, tá pegando meu ex, fica com o meu resto aí, não gosto de resto. Pessoal, você pode não gostar do resto, mas aqui ele vai ser extremamente importante, tá? Você tem que usar o resto para colocar no expoente. Então, não importa quanto deu a minha conta, o resultado, não. O que me interessa é o expoente. E de onde vem esse expoente? Esse expoente vem do resto, tá? Então, a importância para nós agora é o resto. Sobrou o resto 2, presta bastante atenção, se liga. Se sobrou o resto 2, significa que i elevado a 2014 é a mesma coisa que i elevado ao quadrado. Tá bem? Aí você vem na tabelinha nossa aqui que eu pedi para que vocês memorizem. I ao quadrado vale quanto? Menos 1. Então, significa que i elevado a 2014 é igual a menos 1. Ai, cabeça, mas o que significa esse 503 que deu aqui no resultado? Significa que essa sequência de 4 números aqui, ó, ela vai se repetir 503 vezes. Tá bem? Vai ser 503 vezes se repetindo essa sequência. E aí vão sobrar quantos numerozinhos lá? 2. Você vai acabar colocando esse aqui, ó, tá certo? Então, eu preciso que vocês entendam essa relação. Estaremos interessados única e exclusivamente no resto agora? Resto agora. Se deu o resto 2, significa que i elevado a 2014 é igual a i elevado a 2. Mas, cabeça, quanto que é i elevado a 2? Está na nossa tabelinha, menos 1, tá bem? Então, i elevado a 2014 é igual a menos 1. Então vai ser sempre assim, cabeça? Divido por 4 e olho para o resto? Sempre, sempre, sempre. Vamos ver outros exemplinhos aqui. Olha esse. Se liga na repetição. Qual é o valor de i elevado a 33? Você vai fazer essa tabelinha até chegar no 33? Não, né?
beleza? Você vai pegar e dividir 33 por 4. Vai dar 8 e vai sobrar resto 1. O 8 me interessa? Não, tá bem? Eu estou interessado no resto, por isso que eu deixei ele amarelinho aqui, ó. O resto da divisão de 33 por 4 é 1, tá bem? Presta muita atenção agora. O resto ter dado 1 não significa que i elevado a 33 é igual a 1, tá? Lembra? Esse resto é o expoente do meu i, tá? Então, significa que i elevado a 33 é a mesma coisa que i elevado a 1, tá? Então, esse 1 aqui, ó, do resto, não é o resultado final, ele é o expoente do i, tá? Mas quanto que é i elevado a 1? Olha aqui, pessoal, i elevado a 1 é o próprio i. Então, i elevado a 33 é a mesma coisa que i. De novo, cabeça, então eu vou pegar o resto e colocar no expoente do i? Exatamente, tá bem? Esse 1 que deu não é meu resultado? Não, ele é expoente do i, pelo amor de Deus. Vamos ver um exemplinho aqui um pouquinho mais claro. Vamos ver se fica mais claro. Qual é o valor de i elevado a 23? Vamos lá. De novo, divide 23 por 4. Vai dar 5 no resultado no quociente, vai sobrar resto 3. Em quem eu estou interessado? No resultado ou no resto? No resto, tá? Se deu resto 3, significa que i elevado a 23 é a mesma coisa que i elevado ao cubo, tá bem? Aí você vai lá na tabelinha, quanto que valia ao cubo? Menos i? Ótimo. Significa que i elevado a 23 é a mesma coisa que i menos i. Tá certo? Então meu resultado final não é 3. Não. Tá bem? Seu resultado final é menos i. O que eu faço com esse 3? Coloco no expoente do i aqui. E aí vou lá na minha tabelinha que está decoradinha na minha cabeça e acho o resultado. Menos i. Fechado? Vamos para o próximo. Coloquei aqui mais um exemplo. Se liga na repetição, qual que é o valor de i elevado a 2020, tá? Se você dividir 2020 por 4, sempre vai dividir por 4? Sempre, porque essa sequência se repete de 4 em 4 números. Então, se você dividir 2020 por 4, pessoal, você vai achar um resultado lá, bonitinho, que é 505, e o resto vai dar 0. Significa que meu resultado final é 0? I elevado a 2020 é igual a 0? Não. Significa que I elevado a 2020 é igual a I elevado a 0. De novo, o meu resto eu coloco aqui no expoente, tá certo? Beleza? Mas quanto que é I elevado a 0? Vai lá na sua tabelinha. Ou lembra que todo número elevado a 0 é 1. Significa que se aparecer i elevado a 2020, eu posso trocar esse i elevado a 2020 aqui por quanto? Por 1. É a mesma coisa, tá bem? Como fica mais bonito? I elevado a 2020 ou 1? 1, né? Então nós precisamos saber fazer essa troca. De novo, você vai dividir por 4. Só pode dar resto 0, resto 1, resto 2 ou resto 3. Só pode acontecer isso de resto, tá bom? Pegou esse resto, coloca no expoente do i aqui e vê se é 1i menos 1 menos i. Tem como dar outra coisa? Não. Ou é 1, ou é i, ou é menos 1, ou é menos i. Beleza? 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Fechado? Beleza? Com isso dá pra gente resolver os dois exercicinhos da apostilinha que vieram aí sobre números imaginários. E aí depois a gente começa números complexos, tá bom?